Olá, você, telespectador da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso tema vai explorar um pouquinho das pesquisas realizadas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para falar sobre esse tema, a gente recebe Idelbrando Mota, ele que é coordenador de área do Censo Demográfico aqui em Mossoró. Seja muito bem-vindo ao Diálogo e Política. Olá, Bênia. Olá a todos os telespectadores que apreciam a TV Câmara, principalmente o Diálogo e Política. E, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui compartilhando algumas informações com todos vocês. Idelbrando, a gente pode começar nesse papo para quem está em casa entender um pouquinho sobre o que é o IBGE, né? Muita gente ainda não sabe as finalidades, para que servem, as pesquisas realizadas, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é o IBGE e qual a finalidade desse instituto. O IBGE é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e é o órgão produtor de estatísticas do Brasil. Então, as estatísticas oficiais do Brasil são as estatísticas divulgadas pelo IBGE. Essa é o principal trabalho do IBGE, fornecer estatísticas para o Brasil. E todas as estatísticas do IBGE são estatísticas oficiais da República Federativa do Brasil. E aí, com relação a essas pesquisas, a gente tem o censo demográfico, né, que está sendo realizado aí pelo país inteiro, inclusive aqui em Mossoró. E aí, essa pesquisa ela é feita a cada 10 anos, né? Isso só que teve um atraso, estamos há 12, sem que essa pesquisa seja realizada. Eu queria que você explicasse por que ocorreu esse atraso e se ele implica, por exemplo, na falta de dados, né, de índices aí para ser trabalhado pelos poderes, né? Exatamente, Beni. O IBGE, como produtor de estatísticas oficiais, ele tem uma série de pesquisas. O censo demográfico é a nossa maior pesquisa, é a maior pesquisa da América Latina, mas o IBGE ele tem outras pesquisas também, gostaria até de frisar, pois nós temos, inclusive em termos domiciliares, temos uma pesquisa chamada de Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua, a PNAD contínua. Essa pesquisa ela é uma espécie, digamos, de mini-censo que ocorre em um período intercensitário, e ela é uma espécie de censo mais amostral, certo? O IBGE tem uma gama de pesquisas muito ampla, tem SINAP, pesquisas estruturais econômicas, pesquisas conjunturais econômicas. Se a gente fosse falar de pesquisa do IBGE, a gente podia passar um dia todinho aqui só falando das pesquisas que o IBGE tem. Mas vamos delimitar o nosso escopo e vamos abordar somente o censo demográfico. O censo demográfico, como você já bem mencionou, ele ocorre com a periodicidade de 10 em 10 anos. Infelizmente, por uma questão de saúde pública, a pandemia que assolou não só o Brasil, mas como todo o mundo, impossibilitou a ida a campo no ano de 2020, que era o ano que estava prevista, o ano para o qual estava prevista a coleta censitária. E pelos desdobramentos da pandemia e orçamentária também para redirecionamento de recursos para melhor tratarmos da pandemia, o censo acabou tendo que ser adiado agora para o ano de 2022. E ocorreu um prazo de 12 anos entre um censo e outro, o que é um problema, pois esse período de 10 anos é um período longo e, para fins estatísticos, nós precisamos fazer algumas correções. E esse período de 12 anos, muito longo, pode acarretar em um prejuízo para o entendimento das estatísticas nacionais. Por isso que, em 2019, foi feita a Lei Complementar 165, que congelou o Fundo de Participação dos Municípios aos valores de 2018, por causa desse longo período sem a ocorrência da operação censitária. Agora, com o censo 2020, nós vamos dar um novo ânimo para as estatísticas oficiais. Agora sim, nós teremos um resultado menos de inferência estatística e um resultado mais próximo da realidade nacional.
E aí, Ideobrando, a gente falava em um outro momento, em outra oportunidade, justamente sobre isso, né? Esses dados, por exemplo, na Câmara Municipal, o último censo, ele permitiu que o número de cadeiras aumentasse, né? O número de representantes do povo tivesse um maior número de cadeiras para que os trabalhos corressem ali na Câmara. E é justamente esse censo que permite essa amostragem, né? Se para mais ou para menos. Exatamente. O que acontece? Nós fazemos o censo e temos um dado oficial da população a partir do censo. Mas, depois do censo, nós temos que fazer dados estatísticos para estimar a população brasileira. E nessas estimativas, quando deu o ano 2020, Mossoró ultrapassou a casa dos 300 mil habitantes, dentro das estimativas feitas nesse cálculo baseado no censo passado, censo de 2010. E por ter atingido esse patamar de 300 mil habitantes, que hoje, agora na nossa última previsão para o ano 2021, a previsão foi de 303 mil para o município de Mossoró. E esse patamar de 300 mil permitiu à Câmara colocar 2 cadeiras adicionais. Esse é um dos usos que o censo tem, delimitar a quantidade de cadeiras na Câmara, fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, que é também direcionado pelos dados do IBGE, assim como todas as políticas públicas são pautadas nos dados oficiais do IBGE, e a principal pesquisa do IBGE é o censo, então, principalmente pelos dados do censo. Tem algumas curiosidades a respeito do censo. Eu vi que, por exemplo, na América Latina, o censo feito pelo IBGE foi o primeiro a tratar de dados sobre renda. E, a nível mundo, foi o primeiro a incluir dados também sobre a taxa de fecundidade. E aí eu pergunto, esse ano tem uma novidade a respeito dessas perguntas? Alguns temas foram incluídos na pesquisa? Nós temos sim uma novidade, que foi o tema incluído referente ao autismo. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma investigação sobre as pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. A pergunta ela é bem simples, que pergunta só assim: se no domicílio se aquelas pessoas do domicílio foram diagnosticadas com autismo. E a partir disso nós teremos um mapeamento por município das pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil inteiro. Mas nós temos também uma questão curiosa que foi inserida neste censo, que é quando nós falamos de povos e comunidades tradicionais, nós temos uma abordagem específica para comunidades quilombolas. É a primeira vez que o IBGE tem uma abordagem diferenciada para comunidades quilombolas. Assim, nós daremos uma visibilidade maior e mapearemos melhor a presença de comunidades quilombolas no Brasil. E essa é uma das grandes novidades, que os quilombolas antes eles eram recenseados, mas eles não tinham uma abordagem específica, assim como nós já tínhamos para o indígena e continuamos tendo uma abordagem diferenciada para povos indígenas nesse censo, e tivemos agora essa inclusão de uma pergunta sobre as comunidades quilombolas. Essa é uma grande novidade para dar visibilidade a esses povos que são tradicionais aqui no Brasil. E é muito bacana porque é uma forma de reconhecer que o Brasil o Brasil é misto, né? A diversidade presente no país é muito grande. Exatamente. O censo, ele quer mostrar as faces do Brasil, a cara do Brasil como ele realmente é. E foi muito bem-vinda essa novidade sobre os quilombolas, que agora nós poderemos compreender como é a realidade dos domicílios especificamente quilombolas. Nós podemos fazer um filtro e divulgar qual é a faixa de renda, a educação, onde eles estão, como é a moradia, a saúde, tudo isso especificamente para comunidades quilombolas, o que permitirá políticas públicas voltadas para comunidades quilombolas sejam feitas de uma maneira mais eficaz e mais precisa. E aí, todas essas informações só reforçam o quanto é importante o censo demográfico, né, para o país.
Exatamente, pois só através do censo nós podemos conhecer a nossa realidade. E eu digo isso a um nível bem intrínseco. A nossa realidade que eu digo é uma realidade de bairro, de uma comunidade quilombola, de um município. Tudo isso nós conseguimos através do censo. O censo é a única pesquisa que traz resultados individualizados por município. Nenhuma outra entrevista, nenhuma outra pesquisa traz isso. E como você bem mencionou, nós temos quesitos que só estão presentes no nosso censo. Nós podemos ver uma faixa de renda de um bairro. Isso é muito bom mesmo para a iniciativa privada. Se eu quero montar um negócio e eu tenho um público-alvo, obviamente, eu consigo saber se aquele meu público-alvo está com qual faixa de rendimento, em qual bairro, e posso direcionar muito bem os meus esforços. Ou seja, o censo não serve só para observarmos políticas públicas. Não. O setor privado ele pode se servir e muito do censo. Um exemplo que eu costumo dar muito é que se eu quero abrir uma clínica médica voltada para públicos de terceira idade, eu vou no censo, olho em qual bairro eu tenho uma maior densidade de pessoas com aquela faixa etária que é o meu alvo. E a partir disso, eu sei onde melhor alocar o meu recurso, onde eu coloco essa clínica. Esse é só um dos pequenos exemplos. Retomando o investimento público, quando nós pensamos em políticas de vacinação, se eu quero vacinar uma criança, por exemplo, como está tendo nesse momento uma campanha de vacinação para poliomielite, se eu tenho uma faixa de 1 a 5 anos, eu pego o resultado do censo e sei, olha, nesse bairro eu tenho uma maior densidade de pessoas de 1 a 5 anos. Especificamente, quantas pessoas de 1 a 5 anos tem nesse bairro? Isso tudo torna a política pública mais eficaz. E não só mais eficaz, mas eficiente, reduzindo os custos e melhorando a qualidade de vida do brasileiro em si. E eu digo do brasileiro em si, mas muita gente esquece que o censo ele traz um resultado local, que vai impactar o local, quantidade de vereadores, localização de creche, localização de posto de saúde, recurso e verba para posto de saúde, políticas públicas de saúde, políticas de renda, distribuição de renda, onde realocar uma melhor escola para aumentar um estudo técnico, um ensino técnico para melhorar o padrão de renda, pois, como você disse, nós perguntamos sobre renda com o fim de saber onde está a concentração de renda para reduzirmos a desigualdade social que nós temos no Brasil. Muito bacana. Se você está curtindo aí, aprender um pouco mais, né, saber um pouco mais de informações a respeito do censo, a importância, para que serve, então não perca, porque no próximo bloco a gente volta com muito mais informação para você que está acompanhando mais um programa Diálogo e Política. Não saia daí. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles, amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família.
Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Hildebrando Mota, ele que é coordenador de área do Censo Demográfico aqui em Mossoró. Hildebrando, para esse segundo bloco a gente vai repercutir um pouquinho da última reunião, realizada na Câmara Municipal de Mossoró, onde o pessoal do Censo, se reuniu ali para repercutir os dados da pesquisa até o momento, O que você pode trazer de dados para a gente aqui de Mossoró, da pesquisa realizada aqui no município? Pois é, Beni. Agora, na segunda-feira, nós tivemos essa nossa segunda REPAC. O que é REPAC? É Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo, para prestarmos conta à sociedade, digamos assim, e falar com as autoridades municipais sobre como está o andamento da coleta censitária no município de Mossoró. Até porque, como eu já mencionei antes, o impacto do resultado do censo será local. Então, a gente tem que falar localmente quais os resultados que nós estamos obtendo. E eu digo, até antecipo, porque até hoje, no caso em que a gente está aqui agora, hoje dia 20, até o começo do dia 20, o estado do Rio Grande do Norte, que é um dos estados mais avançados na coleta nesse censo, o estado do Rio Grande do Norte já tinha recenseado mais de 2.600.000 habitantes no estado do Rio Grande do Norte. Aqui em Mossoró, até segunda-feira, nós tínhamos recenseado 195.000 pessoas, mas nós ainda temos muito o que andar. Isso era uma realidade no começo da segunda e nesse momento já não é mais essa realidade. Nós já recenseamos uma quantidade bem maior de pessoas. E aqui em Mossoró, até o começo do dia 20, nós visitamos mais de 113.000 unidades. O que são unidades? São estabelecimentos e domicílios. Desses 113.000 unidades aqui em Mossoró somente em Mossoró. Desses 113.000,
quase 100 mil, era 99.600, eram domicílios, e desses 99 mil, em torno de 77 mil eram domicílios ocupados. Né? Essa foi a realidade até o dia 20, tá? Amanhã do dia 20. E nós enfrentamos ainda alguma resistência de alguns moradores, né, que ficam relutantes em aceitar a entrevista do recenseador, mas esse número representa em torno de 1,5%. As pessoas que se recusam a prestar informação em Mossoró gira em torno de 1,5% dos domicílios visitados. Um outro grande problema que nós temos fica com a parte dos moradores ausentes, que são aqueles moradores que a gente visita o domicílio e eles não estão em casa, a gente tem uma grande dificuldade em encontrar, principalmente aqueles domicílios em que as pessoas costumam trabalhar o dia todo, só estão em casa à noite. Inclusive o recenseador visita os domicílios à noite, justamente por isso. Mas esse é o nosso calcanhar maior, porque 8% dos nossos domicílios visitados são domicílios com moradores ausentes no momento da visita. Você falou que foram 113 mil domicílios e estabelecimentos visitados, mais ou menos. Isso. E aí Mossoró conta com a equipe de quantos recenseadores? Porque imagino que para ter feito esse montante de visitas, a equipe deve ser um pouquinho grande, né? Só de recenseadores em Mossoró, nós temos mais de 200. O nosso máximo, digamos assim, são 252 recenseadores. Só que tem uma rotatividade muito grande, algumas pessoas saem, outras entram, mas o nosso máximo é 252. A gente planejou trabalhar com 252 recenseadores somente no município de Mossoró. E aí tem equipes também para outras cidades, né, pequenas aqui do Rio Grande do Norte. Toda cidade tem a sua equipe local, toda cidade. Se formos pegar a nossa vizinha Tibau, por exemplo. Aqui em Tibau nós tínhamos uma equipe de 3 recenseadores, embora no momento a gente acabou aumentando a equipe porque estava uma sobrecarga de trabalho para eles, e nós aumentamos um pouco a equipe de Tibau. Toda cidade tem a sua equipe local, né? E Mossoró no caso 252. E a ideia é trabalhar com as pessoas do município. Nós fizemos as seleções, os processos seletivos, todos voltados por município. Que a ideia era cada município ser contado pelo seu próprio morador, né? Os moradores de Mossoró contam Mossoró. E assim vai em todo o Brasil. Que aí também tem um processo de identificação, de conhecimento da realidade também, é bem bacana. Que seja pessoas do próprio local que façam esse recenseamento. Com relação às recusas, né, que vocês falam que é o termo aí para as pessoas que não respondem o questionário e para as ausências, né? Vocês sentem, por exemplo, que as pessoas têm medo de estarem ali respondendo a pessoas que não são do próprio censo? E aí como é que identifica um profissional do IBGE? Ele possui crachá? Como é esse processo de identificação? Como é que as pessoas que estão em casa que vão responder conseguem identificar esse profissional? Exatamente, nós percebemos muito medo, né? As pessoas têm um certo receio em receber um estranho dentro do seu lar, o que é uma coisa razoável, né? As pessoas terem medo de receber um estranho no seu domicílio. Então, nós recomendamos, inclusive, que todo mundo tome certas medidas de precaução ao ser interpelada por alguém que diz ser um recenseador, e tome certos cuidados. Por exemplo, o recenseador, ele deverá, né, ele não pode de outra maneira, ele deverá estar trajando um colete semelhante a esse que eu estou usando, um colete azul marinho, né, que aqui tem o logo do IBGE, tem um telefone 0800, que é o 0800 721 8181. Esse telefone, como ele é 0800, a ligação é gratuita, o morador pode ligar para esse número e perguntar nesse telefone se aquela pessoa que está no seu domicílio, ele vai dizer o nome na matrícula, você pergunta e esse telefone vai lhe dizer, realmente nós temos um recenseador com esse nome aí no seu município. Mas pelo telefone não vai ter a fotinha, né? Então nós temos outras formas para aumentar essa segurança, né? Quais são? No crachá, ou no colete, nós temos um crachá. O crachá tem a foto do recenseador, tem um QR Code,
o nome do recenseador, a identidade, qual a função, né? O que acontece? Você com o seu celular pode colocar o celular para ler o QR Code e vai direcionar para o site do IBGE e mostrará a identidade daquele recenseador, com foto, inclusive, para que você possa observar, realmente essa foto bate com essa pessoa que está aqui. Mas aí você pensa, não, mas peraí, eu não vou levar meu celular para lá, expor, perder o meu patrimônio. Não precisa, você, ainda dentro da sua casa, antes de abrir a porta, pode, ou no celular, no computador, em algum lugar que você tenha acesso à internet, entrar no site respondendo.ibge.gov.br ou até mesmo no site do IBGE e procurar lá para identificar o recenseador. E você coloca o nome que ele informou ou a matrícula, que ele é obrigado a lhe dizer se você perguntar, e também está escrito no crachá. Coloca a matrícula no site e pronto, o site vai lhe mostrar a foto da pessoa, os dados da pessoa, e você pode comparar, realmente essa pessoa é a que está aqui. Se não for, obviamente, você não aceitará a visita daquela pessoa. Essas são formas que o IBGE dá de trazer segurança para quem vai prestar informação. E nos condomínios, que nós temos uma certa dificuldade para conseguir adentrar, nos condomínios nós estamos levando um cartazinho para ser fixado nas áreas comuns com a foto do recenseador. Nós já colocamos no elevador, numa área comum, para que a pessoa saiba, então o recenseador que vai visitar o meu domicílio é esse aqui. E fica um pouco mais de segurança para que a pessoa possa receber o recenseador na sua casa e todos saiam ganhando. Porque, além de ser um dever cívico de cada um responder ao censo, quando você assim o faz, você está colaborando para a melhor compreensão da sua realidade. Então, todo mundo só tem a ganhar com a informação prestada de maneira verídica. Então, é isso que nós queremos, que todo mundo seja recenseado, para que todos ganhem com essa operação. Ou seja, várias ferramentas aí para comprovar de fato que a pessoa que foi até a sua residência é de fato um colaborador do IBGE e está fazendo o censo. Então, o que não pode mesmo é ficar sem responder as perguntas. E quem não quiser responder as perguntas, tem como fazer de forma online também, né? Como é que é feito esse processo? Tem sim. Quando você, no celular, receber um recenseador, ele deve lhe dar algumas opções, né? Ou então você pode mesmo pedir, se quiser, que é o seguinte, ele pode fazer a entrevista presencialmente, estando lá. Você pode escolher fazer por telefone e pode escolher também fazer pela internet. Quando você escolhe fazer pela internet, o recenseador vai lhe solicitar um e-mail para que você, e o número de telefone, para que você receba por e-mail e um SMS com um código para que você possa responder pela internet. Mas ainda assim, a adesão, digamos, à coleta pela internet, no Brasil como um todo, isso não é um fenômeno só local não, ela tem sido baixa. As pessoas têm escolhido mesmo responder ao recenseador, até porque o recenseador já está ali, é mais fácil, você pode responder pelo interfone, você pode responder em uma área comum, não precisa ser realmente dentro da sua casa. Então, às vezes, pelo interfone mesmo você responde, é uma entrevista que demora em média 15 minutos, né? Muitas delas são bem mais rápidas que isso. Então, não vai tomar tanto do seu tempo, você responde logo. Então, às vezes, até mais fácil você responder diretamente ao recenseador. Mas, se você se sentir desconfortável em responder ao recenseador, você pode solicitar que a entrevista seja feita por telefone ou por internet. Mas sempre tem que ser quando o recenseador vai até a sua casa. Porque às vezes pode dizer, por que eu não posso responder sem o recenseador vir aqui? Porque fica difícil de localizarmos onde é a sua casa, onde você mora. Então, para facilitar toda essa logística, o recenseador faz um trabalho prévio antes e facilita a identificação daquele domicílio para saber em que município está, realmente para evitar problemas de fraude, etc. Eu vou falar por experiência própria, já respondi ao censo, né, de 2022.
O recenseador que foi até a minha residência era muito simpático, por sinal, uma pessoa muito bem instruída. Então, assim, nessa questão de ficar desconfortável, pelo menos o recenseador que fez lá na minha residência foi muito bem instruído e foi muito simpático, então, que me causou conforto para responder todas as perguntas. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu quero saber porque Mossoró é uma cidade grande, como a gente já sabe, né? Mais de 300 mil habitantes, de acordo com o censo, né? Com dados realizados. Vocês começaram essa pesquisa no início de agosto, a previsão é terminar ali no finalzinho desse mês de outubro, mas tem a previsão de esticar o prazo, por exemplo, vocês... previsão, ou vai dar para terminar o censo no prazo? Pois é. O censo iniciou em 1º de agosto e a previsão inicial terminar em 31 de outubro. E esse marco temporal, essa data de 31 de outubro, ainda é o que pretendemos alcançar. O estado do Rio Grande do Norte como um todo, não só Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte como um todo, pretende terminar a coleta censitária dia 31 de outubro. É isso que estamos buscando, essa é a meta. Embora o nosso diretor nacional de pesquisa, o senhor Simar Azeredo, já tenha oficialmente mencionado que a coleta censitária poderá se estender até dezembro, não é isso que queremos para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte busca encerrar o censo 31 de outubro. Por certo que pode ser que ocorra algum problema em um município como Mossoró, Parnamirim, Natal. Pode ser que estenda? Pode. Não é o que queremos e não é no qual não estamos trabalhando para isso. A nossa ideia é terminar 31 de outubro. Uma eventualidade pode acontecer, mas a ideia ainda é terminar 31 de outubro de 2022. Delbrando, quero agradecer a sua presença aqui no Diálogo e Política. Foram muitas informações, muitos esclarecimentos a respeito do censo demográfico, a respeito do IBGE. E eu quero deixar aqui o espaço aberto para que você faça o apelo aí para quem está em casa, que ainda não respondeu, para que responda, para que receba os recenseadores também de forma bem acolhedora, porque afinal de contas são pessoas, são seres humanos ali que estão ali em campo, né, dando seu suor, para que a gente consiga ter políticas públicas, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? Pois é, exatamente, Bênia, é isso que o apelo final que eu deixo a todos, que recebam bem o recenseador e, além de receber bem, respondam com sinceridade, porque um falseamento com a verdade, um dado impreciso, só vai acarretar prejuízo ao município. Os dados, eles não são individualizados por pessoa, ninguém quer saber, o IBGE não quer saber qual o rendimento de João, qual o rendimento de Maria especificamente. A gente quer saber o rendimento do bairro, o rendimento médio da cidade, do Brasil, para que possamos ter um conhecimento mais próximo da nossa realidade, para melhorar a vida de todos. Então, eu deixo esse apelo, que receba o recenseador, receba com carinho, responda com sinceridade, que com isso todo mundo só tem a ganhar, porque um Brasil que se conhece é um país que pode crescer ainda mais. Muito bacana, muito obrigada pela presença. E você que acompanha o programa Diálogo e Política, você já sabe, a gente transmite as sessões ordinárias, né? Você que gosta de acompanhar o trabalho do seu parlamentar, da sua parlamentar. As transmissões são sempre feitas às 9 da manhã, nas terças e quartas-feiras. A gente transmite pelo canal 23.2 da TCM e também com o nosso novo parceiro, a Telecab, pelo canal 2. É possível também ter acesso às nossas entrevistas e à transmissão ao vivo pelo site da Câmara Municipal, que é o www.mossoró.rn.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.